Fala galera, tudo bem? Para a gente fechar essa sequência de vídeos, foram vários vídeos dessa semana sobre a segunda rodada da fase de grupos da Champions, hora de falar um pouco mais sobre o confronto, um dos principais da semana, entre Barcelona e Inter de Milão. A vitória do Barcelona para cima da Inter de virada, um jogo que foi bem interessante também, até pelo que a Inter mostrou e vem confirmando essa sensação de um grande início de temporada, vai muito bem no campeonato italiano até aqui, aliás tem Inter e Juventus no próximo fim de semana, né, no domingo, é um jogo e tanto aí, o grande jogo do campeonato italiano até aqui, a expectativa é essa, e a Inter reforçou várias dessas impressões diante do Barcelona, apesar de ter saído com a derrota. E o Barcelona, de novo, reforça também algo que é um roteiro que não é dos mais novos, né? A dificuldade para jogar, ainda um futebol nada convincente, algumas questões coletivas para consertar, para aprimorar, mas a qualidade individual que faz a diferença. Então dessa vez foi o Suárez desequilibrando com 2 gols, sendo um deles um golaço, o Messi desequilibrando com a qualidade individual para criar, por exemplo, o gol da virada, o Ter Stegen salvando o que poderia ter sido o gol da Inter no primeiro tempo para fazer um 2-0, a defesa dele na cabeçada é espetacular, a cabeçada do Lautaro, que ele vai buscar embaixo com a mão esquerda e tudo mais. Então o Ter Stegen é um personagem e tanto do Barcelona nesse último ano e meio, 2 anos, porque a regularidade com que ele faz a diferença para o placar final para o Barcelona é algo que raramente recebe o devido crédito, pelo nível que ele apresenta, pela quantidade de intervenções fundamentais dele a favor do Barcelona. Vamos botar então um campinho, vamos falar um pouco do ponto de vista tático sobre esse duelo. Antes vou só convidar você a se inscrever, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica aqui embaixo, também ative aí o sininho da notificação, deixe o seu comentário, a sua curtida e tudo mais. Vamos falar então sobre a parte tática do duelo. A Inter tem variado um pouco nessas últimas semanas, mas o Conte parte do seu sistema que tem a linha de 5 atrás, 3 zagueiros com 2 alas, no momento defensivo uma linha com 5. O que tem variado é a questão do comportamento do meio-campo. A gente já viu 3 meio-campistas, então dá para falar de um 5-3-2 com um volante centralizado, que geralmente é o Brozovic, e 2 pelos lados, podendo ser Barella e Sensi, por exemplo. Em outros momentos a gente vê o Sensi um pouco mais próximo do segundo atacante. Dessa vez, o início de jogo teve a Inter marcando um pouco mais avançado e para isso o Sensi iniciava essa marcação no setor do Busquets. Depois, nos momentos em que o Barcelona passa a subir mais a saída de bola, a avançar mais com a posse, a marcação da Inter já era num campo próprio, no campo de defesa, e aí a gente via esse trio mais característico com o Sensi de um lado, o Sensi à esquerda, o Barella à direita, o Brozovic por dentro, formando aí esse trio, o Alexis Sánchez hoje como um segundo atacante ali, jogando ao lado com essa liberdade, até tendo bons minutos, né? Esse é um outro ponto. O Alexis Sánchez, que não joga bem há muito tempo, desde o Arsenal basicamente, teve alguns bons momentos dentro da partida. O primeiro tempo da Inter foi muito bom. Então eu falei sobre o aspecto tático da Inter, e a Inter parte desse 5-3-2, que a gente pode até, se quiser ser mais detalhado nisso aí, pode até falar em 5-2-1 e mais 2 ali na frente, mas para resumir seriam uma linha de 5 com 3 meio-campistas, 2 homens de frente, com variações dentro do jogo. E o Barcelona com o Arthur à esquerda do Busquets, o De Jong à direita, e o De Jong é um capítulo importante desse jogo, quando a gente fala em função e área de ocupação dentro de campo, com o Messi, e aí tem outro ponto, o início dessa era Messi, Griezmann, Suárez. Como vai ser o funcionamento? Ainda com muitas questões para resolver, mais ainda num jogo em que o Barcelona não teve um lateral esquerdo efetivo nessa ida à linha de fundo, porque o Jordi Alba faz isso muito bem, abrir o campo por aquele setor. O Júnior Firpo é um jogador que tem essa capacidade também de chegar da frente, mas com o Semedo é muito distante do perfil de um lateral esquerdo para fazer isso, até por não ser um lateral esquerdo, até teve algumas intervenções defensivas importantes o Semedo no jogo, mas é óbvio que o Barcelona acabou concentrando muito o seu jogo por dentro, e aí entra uma parte importante dessa leitura, até da substituição depois, do desenrolar da partida para o Barcelona. Vou chegar lá, mas antes para falar sobre o primeiro tempo da Inter ainda, acho que dá para destacar como a Inter fez bem a saída de bola. Então a Inter em muitos momentos atraía o Barcelona para tentar subir essa marcação e pressionar em cima, e saía com muita frieza e qualidade, trocando passes, envolvendo Handanovic, envolvendo De Vrij, envolvendo Skriniar, em outros momentos envolvendo o Godin, mas foi mais até pelo lado esquerdo que essa saída de bola se desenvolveu, se desenrolou, muito para sair jogando por um lado
e inverter para acelerar do outro. E nisso o Candreva foi importante, chegando à frente também, porque se o Barcelona era atraído para marcar em cima, ele ia. Só que a Inter saía com frieza e quebrava essa primeira marcação com 2, 3, 4 passes mais rápidos. Pronto, superou uma primeira marcação. Muita gente foi eliminada, entre aspas, ficou para trás da altura da bola. E os outros vão subir para pressionar ou vão recuar. A Inter tinha no Sensi, que é uma referência técnica desse início de temporada, mas também em alguns momentos no Barella, em outros momentos na ótima qualidade de distribuição do Brozovic, a Inter tinha esse direcionamento para superou uma primeira marcação, já está em vantagem. Se inverte o lado para o campo que está vazio, geralmente a meia direita, a ponta direita para o Candreva se mandando, é maior ainda a chance de você avançar e chegar numa área de definição de jogadas. Então a Inter teve grandes momentos de saída de bola. O primeiro tempo foi um espetáculo à parte nessa questão de superar uma marcação adiantada do adversário e se colocar no campo de ataque, colocando bastante gente, já próximo de uma definição. Então a Inter poderia ter transformado pelo menos uma dessas ótimas saídas em mais um gol. E poderia ter no primeiro tempo ido para o intervalo com uma vantagem, de um 2-0, não seria nenhum exagero. A Inter fez um belo de um primeiro tempo. Aí falando do outro lado, né? O segundo tempo, acho que dá para falar o quanto chegou a citar a questão do time ter recuado demais. Acho até que a primeira substituição foi um certo convite para isso. Depois tem a troca na ala do Candreva pelo D'Ambrosio. No final ainda entra o Politano para tentar recuperar um pouco esse fôlego ofensivo, porque no primeiro momento, como entra o Gagliardini na vaga do Alexis Sanches, o Sensi ganha a liberdade para virar essa espécie de segundo atacante, mas isso deixa o Lautaro mais isolado e a Inter já não tinha essas saídas tão bem feitas, desde a defesa para o ataque. Então isso foi transformando o jogo em um cenário de ataque contra a defesa. Isso aliado ao que o Valverde fez também, a entrada do Vidal foi importante. Mas antes de explicar ou de falar sobre por que a entrada do Vidal foi importante, acho que é legal falar sobre como funcionava esse meio. Eu já cheguei a falar sobre Busquets centralizado, Arthur à esquerda, De Jong à direita. Só que para o Messi circular, e o Messi jogava basicamente ali atrás dos dois atacantes, o Griezmann era um atacante pela esquerda, mas sem ser esse cara que abre o jogo na ponta, porque não é o perfil dele. Como também não tinha um lateral passando o tempo inteiro por lá, a ponta não era tão ocupada assim. O Barcelona não conseguia abrir tanto o campo. Pela direita, o Sérgio Roberto no primeiro tempo até se projetou algumas vezes, foi acionado pelo próprio Messi. Mas se a posse de bola estava muito concentrada no meio, importante o papel do Arthur, que tem jogado bem nessa temporada, mas o Busquets com dificuldades em alguns momentos em que foi mais pressionado, num primeiro momento pelo Sensi, em outros momentos até o Brozovic subindo para fazer essa primeira marcação-pressão, para incomodar de costas ainda o Busquets, mas qual era a questão do De Jong nisso? Para o Messi ter essa liberdade de voltar, de recuar, receber e armar, e o Messi participou muito do jogo, embora não tenha tido grandes situações criadas até o lance do gol no final, até decidir o jogo já no finalzinho com o gol do Suárez, com aquela bela arrancada, mas o movimento que o Messi fazia para participar muito do jogo era um que não é novidade para ele. Participar pela meia direita. Para participar pela meia direita, ele acabava voltando dessa função em tese de um 10 para ocupar uma área que teria, ou que seria em tese do De Jong, como esse meio campista à direita. Para compensar isso, a gente viu um De Jong participando menos do jogo e se projetando para se aproximar mais da entrada da área. Então era um De Jong buscando esse espaço ali atrás do Brozovic, entre as linhas, chegando mais perto dos dois atacantes, e sendo muito mais o cara da qualidade de distribuição. Se a gente pensar no De Jong do Ajax, por exemplo, é um jogador que fazia muitas vezes o primeiro passe do meio-campo, recebendo dos zagueiros e iniciando como esse volante pela esquerda a saída de bola do Ajax. Nesse jogo especificamente, até para dar essa liberdade pro Messi, eles quase que trocaram posições no momento com bola no campo de ataque. E assim a gente viu um De Jong pouco participativo. Qual que é o impacto da entrada do Vidal aí? Uma mudança básica. Se o Busquets sai, agora o De Jong joga ao lado do Arthur. Você tem dois jogadores mais próximos com ótima capacidade de controle de bola, de direcionamento, distribuição de passe. O momento do Busquets já não é o melhor, obviamente que em outros tempos ele era um cara indiscutível, mas com o Arthur e De Jong mais próximos, o Barcelona passou a ter uma dupla de volantes capaz de distribuir, colocou mais o De Jong no jogo, que não estava acontecendo, e mais, se era para ter alguém entrando na área, fazendo essa chegada aos atacantes, o Vidal tem esse perfil. Ele acrescenta a intensidade, o poder físico de chegada para definir nessa área do campo. É totalmente diferente da característica física e técnica do De Jong, então são perfis completamente distintos.
E o Vidal acrescenta, faz com que o Barcelona cresça nessa parte do jogo, acaba inclusive fazendo o cruzamento para o gol de empate, para o golaço do Suárez, sendo esse suporte. Então o Messi continua sendo um meia pela direita, armando o jogo atrás dos atacantes, só que agora o Vidal era esse meia de chegada, que em alguns momentos aparecia no setor dos volantes, em outros já estava mais próximo da área para definir. O Messi continuou com essa liberdade, mas agora Arthur e De Jong distribuíam o jogo. Então fez sentido pelo que era o funcionamento do Barcelona, e quando eu falo em funcionamento, não é que as coisas estivessem funcionando muito bem, não. O Barcelona, longe de ter feito um grande jogo, não criou esse volume todo, embora tenha tido um segundo tempo melhor do que o primeiro. No primeiro tempo a Inter foi melhor, marcando, saindo, jogando, acelerando para criar chances no campo de ataque. No segundo tempo, o Barcelona ocupou melhor o campo de ataque e a entrada do Vidal fez bem a equipe. Mais para frente acaba entrando também o Dembélé, né, para tentar fazer com que o lado esquerdo ganhasse aceleração, já que o Griezmann era muito mais um atacante a mais por dentro do que um ponta, do que alguém para receber bem aberto. O Dembélé entra com esse papel, receber aberto, buscar uma arrancada com a bola do lado para dentro. Então foi uma outra tentativa tática também. Mas acho que foi importante essa mudança de área de ocupação do De Jong a partir da entrada do Vidal. Isso fez bem ao Barcelona. Mas no fundo mesmo, o que desequilibrou foi a qualidade individual do Messi e do Suárez. O Suárez está longe do seu melhor momento. Se a gente olhar para esses últimos 2 anos aí, a gente conta nos dedos as boas partidas do Suárez na Champions. Talvez a melhor tenha sido contra o Lyon na temporada passada, em que ele de fato jogou muito bem, criando, produzindo como 9 e tudo mais, mas são poucas as boas partidas ou as grandes partidas à altura do grande Luis Suárez que a gente viu já várias vezes no Barcelona. O fato é que dessa vez funcionou. Então conto aí com a participação de vocês. Por hoje é isso. Deixe os seus comentários falando aí sobre o que esperar de Inter, de Barcelona e também do Borussia Dortmund, do Slavia Praga, os outros times desse grupo, que é um grupo bastante equilibrado e que proporciona bons jogos. Um abraço a todos. Até a próxima.